Quem acompanha o canal sabe que eu sou apaixonado pela série A Passa Espelhos, da Christelle Dabus, então hoje eu resolvi trazer para vocês um guia completo dessa série, e para isso eu resolvi trazer aqui uma grande amiga maravilhosa para me ajudar a falar sobre essa série toda, e a gente vai falar então todas as inspirações da autora para essa série, o enredo de cada livro, e aquela pergunta que não quer calar, né? Será que a gente vai ter mais livros dessa série? Então, antes de qualquer coisa, para você saber mais de tudo isso, você já sabe, né? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu curtir aí e bora começar! Quando eu penso em uma série literária que me deixa de boca aberta, com toda a criatividade que a gente tem na história, com todo um universo novo cheio de referências, é claro que eu penso logo em A Passa Espelhos. E esse universo é tão grande, tão maravilhoso, que eu não vou conseguir falar dele sozinho, então para isso eu precisei chamar uma outra especialista aí de A Passa Espelhos, a maravilhosa da Luísa, lá do canal Estante de Madeira. Então, Luísa... Oi pessoas, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa e eu tô muito feliz de fazer parte desse vídeo. Eu sou dona do canal Estante de Madeira e os meninos me convidaram pra falar um pouco sobre A Passa Espelhos, que é uma das minhas séries favoritas dos últimos tempos. Realmente é uma das melhores séries que eu já li e eu tô super empolgada pra falar isso pra vocês. E é isso, gente, desce agora na descrição pra vocês conhecerem o canal da Luísa, que a gente deixou o link pra vocês conhecerem aí. Já se inscreve porque ela é maravilhosa, vocês vão se apaixonar pelas resenhas dela. E nesse vídeo nós vamos falar tudo sobre essa série, as inspirações da autora, como que ela começou a escrever o primeiro livro, né, Os Noivos do Inverno. E a pergunta que não quer calar, vamos ter continuação pra essa série? Eu acho que é uma das coisas que todos os fãs de A Passa Espelho se perguntam, né? Será que a Christelle Dabus vai investir aí numa continuação, principalmente depois desse último livro bombástico? Muita gente tá pedindo. Mas enfim, é importante lembrar que nós já temos a série completa publicada aqui no Brasil pela editora Morro Branco, e nós já temos então os 4 livros publicados. O primeiro, Os Noivos do Inverno, o segundo, Desaparecidos em Luz da Lua, o terceiro, A Memória de Babel, e o quarto, A Tempestade de Ecos. Bom, pra quem não conhece a história de A Passa Espelhos, estou aqui pra apresentar pra vocês, tá? Bom, a primeira coisa que vocês devem saber é que essa é uma história extremamente fantástica. O mundo da Christelle Dabus, ela conta com um tipo de pós-apocalíptico, eu diria. Não sei muito bem se pode ser descrito dessa forma, mas pra mim é bem distópico. Bom, nessa história a gente tem então arcas flutuantes, né? E dentro de cada uma dessas arcas nós temos pessoas com habilidades especiais. E é daí que a gente começa a conhecer então os personagens dessa história, sendo que a nossa protagonista é Ophélie, uma animista de anima. Esse mundo mágico tem aí vários personagens com poderes diferentes e também espíritos familiares. Bom, esses espíritos familiares praticamente regem essas arcas, e é a partir deles aí que a gente vai ter uma ideia do que cada uma dessas arcas representa. A história começa com o ponto inicial de que a Ophélie precisa se casar, e logo no começo a gente conhece então o Thorn, que é um bastardo lá da Arca do Polo. Bom, os dois acabam tendo então a sua vida entrelaçada porque precisam juntar esses poderes familiares, porém essa história tem muito mais além dessa superfície, porque é um livro cheio de intrigas, cheio de romance, apesar de não tanto, né? Há controvérsias. Mas eu acredito que é um livro que você vai se apaixonar demais. Ai meu Deus, meu coração. Mas se vocês quiserem conhecer mais a fundo a história de cada livro, nós já temos aqui no canal Panteão de Histórias e no canal da Luísa a resenha de todos os livros. Então a gente vai deixar aí na descrição o link dessas resenhas para vocês assistirem também. E aquilo, né, gente? Se você não leu essa série ainda, se você não começou ainda, precisa, porque você vai estar fazendo um favor a você mesmo de conhecer essa série maravilhosa. E essa série tem tantas referências, tem tanta coisa para falar dela que a gente tem muito o que falar nesse vídeo aqui hoje. E tudo que nós trouxemos hoje aqui nesse vídeo para vocês é fruto de uma grande pesquisa que nós tivemos que fazer de artigos e entrevistas com a autora, o que é um pouquinho difícil de encontrar porque quase a totalidade do material que a gente tem sobre A Passa Espelhos e a Christelle Dabus está tudo em francês. Então assim, o conteúdo que a gente vai passar aqui para vocês hoje não tem no Brasil, então assim...
não é pouca coisa. Mas de qualquer maneira, nós vamos deixar aí para vocês na descrição o link das fontes que nós tivemos. Claro, lembrando que a maioria está em francês, mas vai estar aí para vocês conhecerem na íntegra. Bom, a melhor forma de a gente iniciar essa jornada pelo mundo fantástico da Passa Espelhos é conhecer um pouco mais sobre a autora desse mundo fantástico. Pra quem não conhece, é a autora francesa Christelle Dabos, que é trazida pra nós pela editora Morro Branco. Pra quem não conhece, Christelle Dabos nasceu na França em 1980, mas vive atualmente na Bélgica. Ela se formou como bibliotecária e a série A Passa Espelhos é a primeira dela, a primeira que ela escreveu e a única por enquanto. O primeiro livro, que é Os Noivos do Inverno, foi lançado em 2013, mas ela começou a escrever, na realidade, em 2007. Então, gente, olha o gap aí de tempo, né? A mulher começou a escrever lá em 2007 e o livro só foi publicado em 2013. Bom, a Christelle Dabos, ela tem uma história muito incrível. Primeiro porque ela é uma vencedora do câncer. Ela superou, então, uma baita barra porque ela passou por um câncer de mandíbula. Então, por causa disso, ela teve que retirar uma parte da mandíbula dela e por conta disso, ela acabou sendo muito mais reclusa, né? Ela ficou mais quieta no canto dela, não podia se comunicar da maneira como ela gostaria. E isso, infelizmente, ou felizmente pros leitores dessa série, fez com que ela se jogasse de cabeça no mundo da Passa Espelhos. Foi a partir então da escrita do livro que ela começou a se comunicar da forma que ela gostaria, tanto pela escrita do próprio livro, Os Noivos do Inverno, e até com as fanfics que ela escrevia lá na internet, gente. Daí então, a Christelle se registrou no site Plume d'Argent, que é tipo um Wattpad lá da França, né, onde os autores entram para poder publicar em capítulos os livros que eles estão escrevendo, né, e os leitores vão lá e comentam sobre esses capítulos. E esses leitores então que acompanhavam os capítulos de Os Noivos do Inverno indicaram para Christelle se inscrever num concurso de livros juvenis que a editora Gallimard estava fazendo. E a editora Gallimard é uma das maiores da França. Ela foi lá e se inscreveu então e acabou vencendo esse concurso e publicando o livro Os Noivos do Inverno. O livro foi publicado em 2013 e vendeu mais de 500 mil cópias na França e foi traduzido para mais de 20 idiomas. Os Noivos do Inverno então recebeu até mesmo uma premiação francesa chamada Grand Prix de Imaginalie. Meu francês aqui muito bom, né? Que é uma das premiações francesas literárias mais importantes que existe, gente. Bom, é óbvio que essa jornada que começou lá nos fóruns da internet ganhou aí o mundo. É muito, muito incrível que os fanfiqueiros aí têm o seu espaço, né? Christelle Dabos é a nossa prova que fanfiqueiro tá aí pro mundo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Esse contato com a internet acabou tendo um baita do impacto na carreira dela, né? Obviamente, com os primeiros passos da fanfiqueira, vieram então livros impressos e o mundo da Christelle Dabos pro Brasil, pros 20 idiomas lá que o Luke falou. E agora nós vamos falar então de algumas inspirações da autora pro livro, começando pelo título, né? Ela se inspirou no livro Le Pes Muraille, do autor francês Marcel Aimé, que inclusive esse livro foi publicado aqui no Brasil há muito tempo atrás, pela editora Francisco Alves, que não existe mais, então, né, é bem difícil encontrar esse livro por aí. E numa tradução, o título desse livro seria O Passa Paredes. Pra quem já leu os livros da Passa Espelho, deve reconhecer diversas inspirações aí de outros livros. Inclusive, o que ela fala pra gente, que são umas inspirações super, super presentes. Um deles que eu posso dizer pra vocês é As Fronteiras do Universo, que pra quem não conhece o nome, né, eu principalmente, porque eu não li esse livro ainda, o primeiro livro em questão é A Bússola de Ouro. Mas obviamente que não paramos por aí, temos outras inspirações dessa autora magnífica. Entre eles, Sherlock Holmes, do autor Conan Doyle, e Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. E é aquilo, né, gente? Falou em Alice no País das Maravilhas, já tocou no meu coração, porque é minha história favorita. E, inclusive, ela fala que conforme ela ia escrevendo os livros, ela reparou que ela colocou muitas personalidades dos personagens de Alice no País das Maravilhas em A Passa Espelhos. Como, por exemplo, o Archibald tem muita personalidade do Chapeleiro Maluco, as personalidades, né? Porque Chapeleiro Maluco a gente conhece bem, né? Ela colocou a personalidade do Coelho Branco, que tá sempre atrasado e sempre olhando no relógio de bolso, no Thorne, e o cachimbo da lagarta no Farouk. Inclusive, né, uma coisa que a gente fica meio assim, faz todo sentido.
sentido, porque o Farouk, ele tem esse modo de falar mais lento, né? Uma coisa... Pelo menos eu imaginei assim, conforme eu ia lendo o livro, né? Quem és tu? Gente, faz muito sentido, sério, quando eu vi essa pesquisa, realmente, gente, faz muito sentido. O Archibald, o Thorne, o Farouk, todo mundo lá no País das Maravilhas, eu acho que é uma coisa que você bate o olho, depois que você tem essa noção, você sabe completamente da onde a Christelle Davos tirou a sua inspiração. Mas não para por aí, gente, a rainha da mitologia, eu própria, mentira. Já reconhece também que existem umas pitadinhas de mitologia aí na história da Christelle Davos. Inclusive, vou adicionar uma coisinha aqui, porque a maioria dos espíritos familiares tem nomes de mitologia grega e nórdica, viu? E claro, não podia deixar de falar que a Christelle ainda se inspira um pouquinho no anime. Gente, animes japoneses, exatamente. Essa mulher, ela é um pote completo de felicidade. Mas não só nos animes em geral. Ela é bastante inspirada na filmografia do Hayao Miyazaki. Quem conhece toda essa história aí do Estúdio Ghibli, de como eles fazem a sua filmografia, pode reconhecer então até algumas coisas bem visuais que a Christelle Davos usa pra construir os livros dela, né? A Viagem de Chihiro, o Castelo Animado, Meu Vizinho Totoro, todos esses têm uma ideia um pouco fantasiosa e fantástica, que eu acho que pra quem reconhece, pra quem tem essa ligação com animes, vai super se identificar, viu? A Christelle, então, ela se inspira bastante na arte visual do Estúdio Ghibli, principalmente lá em toda aquela colorização, sabe? Como a escrita dela é tão visceral, você consegue realmente criar um paralelo entre a filmografia dos Estúdios Ghibli com a própria criação da Passa Espelho. Gente, é incrível. Nossa, dá pra criar diversos paralelos, principalmente porque a Passa Espelhos é bem visual. Pra quem lê sabe que toda a construção de mundo é muito visceral mesmo. Então a Christelle, eu tenho certeza que se apoia bastante na construção do desenho em si, e talvez até na hora de ela escrever, ela praticamente imagine como que são as arcas, como é que esse mundo fantástico aí, bem baseado nos animes que ela se apaixonou. Não, com certeza. Eu lendo essa série toda, eu super imaginava os cenários do Estúdio Ghibli. As cenas são bem parecidas, eu acho que também o comportamento dos personagens, né? Inclusive você comentou na sua resenha da Tempestade de Ecos, né, o último livro, que nós temos lá uma cena no final que é bem parecida com a cena do Viagem de Chihiro. Muito. E a gente depois ficou conversando sobre isso, né? Gente, como que é parecido? Meu Deus! Nossa, super parecido, né, amigo? Muito igual. Né, pra situar todo mundo aí, eu e a Luísa, a gente fica assim, criando altas teorias dessa série, a gente fica conversando, nossa, você viu essa parte? Ah, essa parte parece com isso, essa parte parece com aquilo. Acho que só essa série tem essa capacidade de fazer a gente ficar louco depois com ela, né? Pensando nela, criando teorias. É bem isso. A Christelle já cresceu em um ambiente super artístico, né? Porque os pais dela eram músicos, então a música sempre marcou a história dela e, inclusive, ela gosta muito de escutar música enquanto tá escrevendo. Então ela sempre associa os seus personagens a músicas. Inclusive, algumas cenas que ela escreveu utilizando, então, o personagem Deus, e eu acredito que também um pouquinho do outro, ela escutou a trilha sonora de Death Note. Pra quem não conhece, esse é um anime super dark que conta a história de um menino que pega um caderninho da morte. E, gente, olha o paralelo que a gente vai criar aqui. Porque o que acontece? Acontece que esse menino, a partir do momento que ele tem um contato com esse caderno, ele encontra, então, o deus da morte, que é chamado de Shinigami. Eu posso dizer que, querendo ou não, a gente cria, então, um paralelo com o outro, né? Sendo que esse deus da morte é invisível, ele tá ali pra gerar o caos. Sei lá, eu acho que a Christelle Davos, quando tava escrevendo o outro, praticamente essa temática aí de Deus e tal, ela se inspirou bastante em Death Note. Gente, foi um choque pra mim quando eu vi na pesquisa, né, que ela tava ouvindo Death Note, né, ver aquela explosão assim na nossa cabeça de, meu Deus, é muito igual. É sim. E por falar em Deus, uma outra inspiração que a Christelle tem são elementos bíblicos. Inclusive ela diz que quando ela leu a Bíblia pela primeira vez, ela ficou chocada quando ela encontrou lá um Deus assustador e ciumento. Inclusive eu tenho um parênteses aqui, uma analogia, que na Passa Espelhos nós temos essa coisa, né, de Deus e o outro. E o outro então seria uma sombra que se rebelou contra Deus. Então, né, a gente tem essa referência aí da Bíblia. Nossa
senhora, muito isso! Né? Chocada! E ela pega super também algumas coisas da mitologia bíblica no universo, né? Porque nós temos uma arca que se chama Babel, né? Que, pra quem não sabe, na Bíblia nós temos lá a Torre de Babel. Bom, quem sabe a gente fala então sobre como surgiram os personagens? Lá em 2007, a Christie estava escrevendo outra história, mas ela teve um super bloqueio criativo. Quem escreve sabe que é a pior coisa para um autor, né? Esse tal desse bloqueio criativo, que acabou então meio que criando nela uma certa dificuldade de realmente ir pra frente com aquele universo que ela estava criando. Um belo dia, nossa mocinha, nossa personagem principal, chamada Christie Dabos, foi dar uma passeada num bosque maravilhoso, né? Um bosque mágico, porque realmente lá ela encontrou a sua personagem principal da série A Passa Espelhos. Quando ela tava andando nessa floresta, ela viu a Ofélia saindo de um espelho. Tá, beleza, é na cabeça dela, né, gente? Mas vamos imaginar aqui. A Ofélia basicamente saiu completinha lá na imaginação da Christie com um cachecol, com um espelho e com toda aquela ideia de que ela é uma personagem bem deslocada. Inclusive, a Christie fala que a Ofélia é basicamente um reflexo de si mesmo, né? Então é tão incrível, inclusive, de imaginar que a Ofélia, né, que saiu lá no meio daquela floresta magnífica, é o retrato invertido da própria autora, em que ela é, apesar de tudo, aquela menina desengonçada, esquisitona, e também é um pouquinho da autora que ela deu pra gente como a personagem principal dessa série maravilhosa e fantástica. Inclusive, a Ofélia, ela é descrita como uma personagem cheia de defeitos. E é óbvio que nós, como seres humanos, também somos cheios de defeitos, né? A própria Christie fala que o processo de escrita foi muito isso, que era realmente trazer um personagem vivo, né? Cheio de defeitos, cheio de problemas, mas também com a capacidade de ser forte, uma heroína em si, né? A Ofélia é extremamente desajeitada, assim como a Christelle, e assim como eu tenho que admitir também que durante as leituras dos livros eu sempre comentava aqui com o Gley como que eu era a Ofélia nesse sentido, né? Porque a Ofélia sempre fala ali no livro como que ela é desajeitada de uma maneira patológica, né? E é realmente porque ela teve um acidente, por isso que ela ficou assim. Eu não tive um acidente, mas eu sempre falo também que eu sou desajeitado patológico, porque... nasceu assim. Porque eu já nasci assim. Adoro! E eu sofro, e quem convive comigo sofre também, né, Gley? É, com certeza. Mas enfim, ao contrário da Christelle, a Ofélia não é tímida. Então a Ofélia ajudou muito a Christelle a superar os seus próprios medos, os seus próprios defeitos. E a Christelle então diz que ela se alimenta muito dessa força que a Ofélia tem. Já o Thorne é o completo oposto da Ofélia. Para Christelle, os dois são incompletos um sem o outro, né? O Thorne é incompleto sem a Ofélia e vice-versa. E o relacionamento dos dois é muito importante para a história, mas essa não é uma história de amor. E a intenção do autor era realmente explorar essa evolução psicológica do relacionamento dos dois. Muitas pessoas, inclusive, perguntam se o Thorne é um bonitão. Uma pessoa cheia ali de malemolência, né? Será que o Thorne que ela escreveu é um cara bonito? Gente, essa é uma pergunta que realmente não quer calar. Eu acho que ele é maravilhoso e lindo, entendeu? Mas, obviamente, a própria autora diz que não tem muito sentido falar sobre isso, né? Ela acha que a gente não pode se apoiar realmente nas aparências. A gente tem que encontrar nele, na realidade, um personagem forte. Não só bonito, né? Como tudo no Polo, que é realmente só uma ilusão. E o Thorne, ele é uma pessoa fantástica, magnífica, um cara incrível. E que, apesar de não ser uma história de amor, eu tenho que ressaltar que esses dois personagens, pra mim, são os personagens mais fofinhos do mundo. A história deles e toda essa coisa meio weirdo, né? Meio esquisitona, em que os dois acabam tendo um relacionamento, é incrível. Os dois, pra mim, são o melhor casal já escrito na face da Terra. Bonito ou não, pra mim eles combinam demais. Realmente é muito gostoso, é muito fofinho a gente acompanhar essa evolução mesmo dos dois, né? De cada vez mais eles irem se abrindo mais um pro outro, né? Porque eles são bem assim, na defensiva. A Ofélia é um personagem muito forte e o Thorne também é um personagem muito forte. Então, quando os dois ali se encontram, né? Dá aquele...
apesar de ser muito subjetivo o relacionamento dos dois, é um relacionamento muito incrível. Eu acho que, apesar de as pessoas acharem que às vezes tem uma falta ali de demonstrar alguma coisa, eu acho que os dois fazem muito sentido juntos. E eu concordo super com a pesquisa, que realmente é Christelle Davos falando que Ophélia e Thorne são complementares, porque realmente os dois funcionam super bem juntos. É um casal que é uma peça de quebra-cabeça, os dois se encaixam muito bem. Se você é o tipo de leitor que gosta de romance, vocês precisam conhecer esse, porque, como a gente tá dizendo aqui, é maravilhoso, gente. Subjetivo, mas incrível. E agora falando um pouquinho sobre as arcas e o poder que impera ali em cada arca, é muito legal que cada arca vai ter ali meio que uma mitologia em que ela foi inspirada, né? Nós vamos ter a arca inspirada na mitologia grega, na mitologia nórdica, na mitologia bíblica, e né, a gente ama mitologia, né, Luísa? Então, né? Muito! Então é um prato cheio aí pra gente, e como a Luísa já tinha dito também, os familiares são inspirados em deuses da mitologia, né, de diferentes mitologias. Bom, as arcas, inclusive, tem toda uma construção estética muito incrível, né? Cada uma dessas arcas é um país, eu diria, completamente diferente uma da outra, né? A gente conhece bastante a Nima, que é onde a Ophélia vem. A gente conhece o Polo e também Babel. Então todas essas arcas, elas são bem diferentes uma das outras e elas representam aí, então, como o Luke falou, diversas mitologias diferentes, diversos familiares que representam basicamente toda a ideia central de cada arca, né? E eu acho maravilhoso essa construção de universo, né, com todas essas arcas. Eu queria que tivesse, sei lá, um guia de campo dessa série mostrando um pouquinho de cada arca. Durante a série a gente vai conhecer bem a fundo 3 arcas, mas nós temos várias outras que parecem super interessantes e, nossa, eu queria muito conhecer um pouquinho mais. Com certeza, elas são maravilhosas, né? Pelo menos na nossa imaginação são bonitonas. E para criar a arca de Anima, a Christelle se inspirou na Valônia, que é uma região que fica no sul da Bélgica, que é onde a Christelle mora hoje em dia. E esta, então, é uma região antiga e rural, assim como nós sentimos ali no livro também, quando nós estamos em Anima. Bom, pessoas, vale ressaltar que o nome Anima, na realidade, veio de uma inspiração do próprio irmão da Christelle Davos, que deu uma chamadinha ali de ouvido pra própria escritora, falando que a escrita dela era muito animista. Bom, isso significa que a escrita dela é bem viva, tem alma, né? A palavra animista em si é de inspiração indígena, né? Que realmente significa as coisas com alma. Então, obviamente, ela teve aí essa inspiração do irmão dela e também da própria palavra, que tem um significado muito importante para quem é de Anima, já que pelas mãos deles eles conseguem animar os objetos, né? Criar almas, criar personalidade. Não é à toa que o cachecol da própria Ophélia possui uma personalidade todinha dele, né? Por falar do Polo, nossa outra arca dessa história, ela foi inspirada, então, na região da Costa Azul, litoral da França, outro lugar magnífico e incrível, assim como é o Polo, né? Apesar de bastante hostil, eu acredito que a região sul da França é francesa, né? Maravilhosa, cheia de sei lá, croissant. Cenários ricos e exuberantes, gente. E a gente vê bastante esse cenário no segundo livro, né, Desaparecidos em Luz da Lua, em que a Ophélia passa um tempo num hotel que fica bem ali numa parte litorânea. E nós vamos ter, então, Babel, né, que, como eu disse lá atrás, foi inspirada nos textos bíblicos. E nós temos realmente a Torre de Babel, lá na Arca de Babel, na forma do memorial, né, que nós vemos na capa do terceiro livro, porque é onde nós vamos passar a maior parte da história desse terceiro livro aqui. Inclusive é muito legal a gente puxar um gancho aqui dessas capas maravilhosas, que elas mostram em cada capa o cenário que nós vamos ter em foco em cada volume. Então a gente já mergulha nos cenários antes de abrir o livro, né? E as ilustrações da capa são feitas pelo Laurent Guépard. E já vale uma segunda analogia aí que eu tive também de Babel, porque nós temos lá Babel sendo citada na Gênesis, né? Primeiro livro da Bíblia que fala sobre a criação do nosso mundo. E na história, né, A Passa Espelhos, tudo começa, né? O rasgo acontece em Babel também. E é assim que se cria o universo que nós vamos ter em A Passa Espelhos. E em Babel existe também essa coisa da censura de palavras, no qual muitas palavras são proibidas, justamente
justamente para essas palavras não trazerem ideias de violência, incitar tumulto, principalmente se tratando de guerras, que é um assunto ali que eles tentam não incitar de maneira nenhuma, porque eles têm medo. E essa ideia surgiu para Christelle também quando ela ainda era criança, e ela não tinha essa ideia de guerra, de morte, porque para ela não existia guerra, ela era imortal, não existia morte, até que o irmão dela e o pai dela chegaram e falaram, olha, existe guerra, existe morte, e ela entrou em choque. Então ela pensou em tudo isso, né, que enquanto você não sabe que aquilo existe, a ideia também não existe. Bom, na realidade, eu adoro como Babel foi construída pela própria Christelle, porque realmente é o que a gente vê, basicamente, de uma sociedade que tá em colapso, mas ainda não admitiu o próprio colapso, né? Eu acho que é muito incrível ela identificar isso já na inocência, quando ela é criança, e dar esse choque, né, de saber que o mundo realmente é coberto de guerras. Segundo a mitologia da própria Christelle Darboz, é que as grandes guerras que fizeram o grande rasgo, né? Então Babel basicamente é o coração do mundo, e por causa disso eles precisam proteger a todo custo, né, a biblioteca, o memorial, enfim. Então eu acho que Babel e toda essa ideia de censura é muito, muito simbólico, até mesmo na construção de mundo que é Babel, já que grande parte do conhecimento tá nessa cidade e ainda assim você não pode falar sobre ele. É bem bizarro. Agora a gente fala sobre temas políticos. E aí, eu adoro política. Bom, vamos passar então para os temas políticos, porque acredite ou não, esse livro tem bastante política. Apesar de ser um livro bem fantasia, né, a gente tem então temas bem focados na própria política, sendo que cada arca tem a sua própria maneira de viver. Como a gente falou antes aqui, Babel tem essa maneira aí um pouco tanto quanto ditatorial de viver. Porém, lá na arca da própria Ofélia, nossa protagonista em Anima, a gente tem uma cidade, né, construída nos moldes matriarcais. Nós temos 3 dracnas, inclusive, que fazem basicamente o controle dessa sociedade, falando dos bons costumes e tal. Mas dá pra perceber que toda essa história, inclusive, tem uma pegadinha ali de subversão feminina, né, em que as meninas precisam realmente estarem preparadas pra criar uma família. E, querendo ou não, esse é realmente o primeiro plot do livro, né, em que a Ofélia é dada em casamento pra um cara de outra arca. Então a gente tem sim uma construção bem matriarcal, porém com uma pressão social aí envolvida na construção da arca de Anima. No polo é completamente diferente, e aí vai uma das coisas mais incríveis na construção da Christelle Darboz, porque ela pegou então a corte de Luís XV. Pra quem não sabe, era um rei aí francês, né, que ele era todo cheio de negocinho. Ele era lá o maioral, quem ficava ao redor dele, as pessoas que ficavam perto do rei eram as mais agraciadas dentro da sociedade. O polo é bastante inspirado nessa ideia. Já em Babel, nós vamos ter uma política inspirada na República da Roma Antiga, onde o lugar do cidadão era muito importante para a sociedade e não havia diferenças entre homens e mulheres. E a sua posição ali na sociedade depende do seu poder familiar. E para a criação de Babel, a Christelle levou muito em consideração também a Lei Seca americana, que aconteceu entre 1920 e 1933, onde as pessoas não podiam beber bebidas alcoólicas, não podiam fumar, não podiam ler livros considerados subversivos e não podiam também pronunciar certas palavras. Vale lembrar então que cada arca tem seu poder distinto, né? E cada política ali de arcas vai ter então seu destaque, cada uma bem diferente da outra. Mas não importa onde você esteja, nenhuma arca é legal de se viver, viu? Não é ideal, né? Não é aquela coisa utópica. Cada uma dessas arcas tem os seus problemas, e é por isso que a escrita da Christelle Darboz é tão incrível. Tem nenhum paraíso ali no meio, né? Nada de paraíso. Corte da proposta de adaptação, take 1. Bom, dá pra imaginar quantas pessoas já foram atrás da nossa querida Christelle Darboz, né? Porém, nenhuma adaptação pro cinema, pra TV, de qualquer forma, foi pra frente. Eventualmente, eu acredito que logo vamos ter, né? Fé e coragem, porque eu acho que o livro tem todas as características pra ser
muito bem adaptado. Inclusive, a própria autora fala que, por ser muito fã de animes, adaptações aí animadas, ela tá querendo realmente que a sua série seja adaptada pra animação. Imagina, gente, a Ofélia e o Thorne, a própria fanart viva. Ai, não consigo nem me segurar. Estúdio Ghibli tá perdendo tempo, hein? Hayao Miyazaki, por favor, olha aí. O livro está na sua mão, só falta você fazer a sua mágica. Com certeza, com certeza. Esse livro precisava ser do Estúdio Ghibli, gente. É Estúdio Ghibli todinho. Já lendo a gente já sente isso, imagina. A adaptação ia ser incrível. Só imagina, gente. Ia ser tão lindo. Eu acho que a animação ia pegar realmente todas as boas partes e fazer com que realmente o mundo fantástico virasse realidade. Mas agora, quanto ao futuro da própria série mesmo de livros, A Passa Espelhos, o que a gente pode esperar, né? Será que a gente vai ter mais livros de A Passa Espelhos? Mais livros nesse universo? Bom, é o que todo mundo quer, né? Principalmente por causa do final de A Tempestade de Ecos. Gente, vocês leram o final desse livro? Enfim, todo mundo quer uma continuação, né? Vai ter? Então, né? A Christelle afirma que ela passou por muitas crises de ansiedade enquanto ela estava escrevendo os livros, principalmente nesse último, A Tempestade de Ecos. Ela falava que os fãs ficavam muito em cima, né? Os leitores ficavam muito em cima dela nas redes sociais, opinando, né? Falando, faz isso com o final, faz isso com esse personagem. E isso deixava ela muito mal. Isso é compreensível, né, gente? Isso fez até com que ela se afastasse de todas essas mídias sociais e por isso que até hoje a gente não encontra muito ela por aí na internet. Bom, vale lembrar que o final de A Tempestade de Ecos não agradou todos os fãs da série, viu? Eu tenho que dizer, tanto eu quanto o Luke, a gente é apaixonado pelo final de Tempestade de Ecos. Eu acho que funcionou do jeito que tinha que funcionar, né? Porém, será que teremos um quinto livro pra sanar a dor no coração dos fãs de A Passa Espelho? Bom, segundo a própria autora, ela diz que não é uma opção, tá? Com 12 anos trabalhando nesses 4 livros, ela quer um descanso do universo da Passa Espelhos. E mesmo que o próprio agente dela, né, o próprio editor, peça que ela continue escrevendo, ela diz que a Christelle do presente não vê isso no futuro. É lógico, a gente precisava de mais coisa da Passa Espelhos, né? Mas qualquer coisa que essa mulher escrever, a gente vai ler, a gente vai amar, com certeza. E que ela continue escrevendo fantasia, porque, meu Deus, esses universos que ela cria. Ela tira essas ideias aí, gente, olha, queria saber como. Mas eu tenho que dizer pra vocês que a Passa Espelhos, toda a série, é um dos livros favoritos da minha vida. É muito bem escrito. Toda a história da Christelle Dabos, como vocês viram aqui no vídeo, é realmente muito incrível e tem aí diversas ideias que trazem e que fazem, né, esse livro ser quem ele é, né, que é um baita de um sucesso, não só no Brasil, mas também em outros lugares do mundo, sendo que na França, como a gente falou, ganhou até prêmio, né? Não, com certeza, e mesmo a gente não tendo mais livros de A Passa Espelhos, com certeza é uma série que vai ficar aí pra sempre nos nossos corações, então é eterno, eterno. Somos todos Passa Espelhos, a gente ama essa série demais. Com certeza. Bom, mas é isso então, gente. Acho que falamos bastante aqui, né? Conseguimos passar as informações que a gente pesquisou aí pra vocês. Gente, pelo amor de Deus, venham fazer parte desse time, você também. Olha essas capas aparecendo na tela de vocês. Gente, A Passa Espelhos é realmente uma das melhores séries já lançadas. Não deixe de ler essa série, tá? Nós dois aqui super recomendamos, somos super fãs dessa série. Com toda a pesquisa que vocês viram aqui, eu tenho certeza que vocês vão ficar ainda mais apaixonados por essa história e pela própria escritora, né, Brasil? E se vocês quiserem comprar esses livros, a gente vai deixar aí na descrição o link para você comprar todos eles, para você ter a coleção completa aí na sua estante maravilhosa. Lembrando que aí na descrição também tem o link de todas as resenhas que eu fiz aqui no Panteão de Histórias e que a Luísa fez também no canal dela, Estante de Madeira. E lembrando mais uma vez, gente,
gente, não deixa de seguir o canal da Luísa, porque é maravilhoso, essa menina é incrível. Segue lá meu canal, Brasil! Estantes de Madeira! Bom, gente, pra quem não me conhece, vão lá me conhecer. Eu agradeço muito pelo convite dos meninos aqui do Panteão, o Lucas e o Gleidson, que são grandes amigos, tanto nas telinhas do Booktube como fora dessas telinhas. Muito obrigada pelo convite, eu adorei falar sobre a Passa Espelhos, realmente é uma série incrível que merece uma legião muito apaixonada de fãs. Então, se isso vai contribuir um pouco mais com essa história da Passa Espelhos e até mesmo da fanbase brasileira, estou aqui pra servi-los. Bora lá conferir, hein? Estante de Madeira tá linkado aqui na descrição. Se inscreve aqui no Panteão de Histórias se você tá chegando agora, se você não é inscrito ainda. Deixa o seu curtir aí nesse vídeo pra espalhar ele pra todo mundo. E segue a gente nas redes sociais, porque tem muito conteúdo legal lá pra vocês sobre todo o universo literário. E é isso, né, pessoal? Por a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Muito obrigado, Luísa, sua maravilhosa. Esse vídeo tá incrível por sua causa. E é isso, a gente pôde espalhar aí a palavra de A Passa Espelhos. É isso mesmo, muito obrigada, gente. Um beijo. Tchau!